Ai, eu não consigo encontrar nenhuma aula boa sobre imigração para conseguir passar na prova de geografia. É tudo tão chato. Ah, essa aqui parece interessante. Oi, tudo bem? Não esperava você aqui uma hora dessa, viu? Mas, já que você está aqui, eu acho que eu vou te contar uma história. Mas antes, deixa eu me arrumar, né? Acabei de acordar. Bom, se você está curioso, peraí, porque essa história é muito, mas muito interessante. Oxe, que menina esquisita, mas eu acho que vale a pena ver o resto, né? Me pegou a atenção. Pessoal, muito melhor agora pra gente conversar. Mas antes de eu contar a minha história pra vocês, eu necessito dar 3 definições pra vocês. É coisa rápida. As 3 definições que eu vou dar vai ser sobre migração, imigração e emigração. Primeiramente, vamos começar com a migração. O que seria uma migração? Nada mais é do que o ato de você se locomover, se deslocar de um lugar para o outro. Vamos colocar assim em escala grande. Quando você vai de um país para o outro, você está fazendo uma migração. Agora, uma coisa do nosso cotidiano. Sabe quando você vai da sua casa para a escola ou da sua casa para o serviço? Você vai estar fazendo uma migração. E o nome dessa migração seria migração pendular. Mas não vamos entrar em detalhes. Só precisamos estar cientes do conceito. Migração é se deslocar de um lugar para o outro. Agora, o que é a imigração? Imigração nada mais é do que quando você entra em um país. Então vamos lá. Eu tô aqui no Brasil. Quero ir pro México, Canadá, Estados Unidos. Quando eu entro nesse outro país, eu entro como uma imigrante. Já a emigração é quando eu saio. Então vamos lá. Tô no Brasil, quero ir pro Canadá. Eu vou sair do Brasil. Esse meu ato de sair vai me tornar uma emigrante, porque eu tô saindo do meu país. E quando eu chegar lá, eu vou ser uma imigrante, porque eu tô entrando no país. Deu para entender esses conceitos? São conceitos bem básicos, mas não vamos nos apegar a isso. Só precisamos tê-los em mente. Agora, vamos para a verdadeira história. Qual vai ser a história de hoje? Simples, a história de hoje vai ser sobre a imigração da Coreia do Sul. Pois é, sabe os K-Pops? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre algumas músicas tocadas em coreano. Bom, como elas chegaram aqui? Não foi do nada. E fatos curiosos, já viram a Netflix? Pois eu vou falar pra vocês, tem um monte de doramas. De onde será que eles vieram? Tudo isso veio da Coreia do Sul. Tudo isso é um pedacinho da cultura sul-coreana, que veio pra cá a partir da imigração deles. Então eu acho melhor você se sentar, se acomodar, porque lá vem uma história muito boa. Tá tão cinematográfico que até mereceu uma pipoca. Ela até que explica bem. Vamos agora entender a nossa história. O porquê que a Coreia do Sul veio aqui pro Brasil. Coisa de doido, né? Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. Lembra lá, Segunda Guerra Mundial, União Soviética, Estados Unidos. Tá vendo alguma coisa na cabeça? Então, guarde isso aí na cabeça. Bem, vamos pensar aqui rapidamente. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que poderia acontecer? Paz? Tranquilidade? Não! A Guerra da Coreia. Por que aconteceu a Guerra da Coreia? Eles queriam fazer a divisão da Coreia do Sul por conta das idealizações diferentes que eles tinham de país. Um queria o país de um jeito, outro queria do outro. Então o que eles fizeram? Dividiram. Coreia do Sul e Coreia do Norte. Pois é. Quem estava apoiando a Coreia do Norte nessa época? Simples. União Soviética e a China. Olha que legal. E quem apoiava a Coreia do Sul? Os Estados Unidos. Bem, com isso, com essa divisão, as superpotências começaram a ficar interessadas nessa divisão de territórios. E foi aí que começaram os conflitos armados. E, gente, não foi nada fácil para quem morava lá. Por isso, eles vieram em busca de melhores condições de vida. Vale destacar que os primeiros imigrantes que chegaram aqui no Brasil foram 106 pioneiros que chegaram no Porto de Santos. Olha que legal. Eles chegaram aqui dia 25 de fevereiro de 1963. Pois é, há muito tempo. Mas então, vamos saber um pouquinho da história deles aqui no Brasil? Sobre antes da migração oficial. Até a década de 50, a Coreia estava sob domínio japonês, que durou de 1910 até 1945.
e sofreu também com a Guerra da Coreia, que durou de 1950 até 53. E isso eles acabaram sofrendo muito com instabilidade e na economia e politicamente também. Durante esse período, a maior imigração foi para a maioria para os Estados Unidos e para a China. Foi o primeiro contato da Coreia com o Brasil. Em 62, o início oficial a Coreia do Sul enviou uma missão, algumas pessoas de alto nível, para reconhecer a terra do Brasil, para ver se era propícia para mandar imigrantes para dar início na migração oficial em 1962. Em 1963, no dia 23 de fevereiro, exatamente, foi o primeiro grupo oficial de imigrantes, 100 famílias com cerca de 300 pessoas que vieram da Coreia para o Brasil de imigrantes. Mas a maioria eram agricultores e que plantavam, e assim eles desembarcaram em Santos e começaram a viver aqui no Brasil. De 1960 até 1970, o povo da Coreia que imigrou para o Brasil teve dificuldade de adaptação. Como nós sabemos, o povo da Coreia tem um costume muito diferente do nosso, uma cultura muito diferente da nossa. Assim, eles demoraram cerca de 10 anos para se adaptar ao clima brasileiro, o clima mais tropical brasileiro, e alguns costumes que são diferentes nossos dos deles. Em 1990, há uma consolidação da comunidade coreana aqui no Brasil, quando a comunidade consegue se estabilizar economicamente, tanto na indústria têxtil quanto na comercial. Já isso faz com que no Brasil tenha mais bairros com maior nível de comunidade coreana, como o bairro do Bom Retiro, localizado em São Paulo. Já na segunda geração da comunidade coreana brasileira, ocorre quando os povos coreanos têm mais contato com as nossas faculdades e nossa sociedade. De 1990 aos anos 2000, temos o crescimento e a visibilidade coreana, quando passa a se ter mais empresários, estudantes e religiosos aqui no Brasil, estabelecendo tanto seus esportes, tanto o seu produto esportivo, a sua religião e a sua cultura aqui. Isso também traz um aumento na parte culinária coreana aqui no Brasil, quando acontece muito mais localização de restaurantes aqui em São Paulo. Eu vou falar um pouco dos anos 2000. A partir dos anos 2000 começou uma intercultura muito forte entre a Coreia e o Brasil. Muitos descendentes coreanos viraram profissionais liberais, artistas, professores e influenciadores digitais. A cultura também começou a ser popularizada, a cultura coreana começou a se popularizar, conhecidos como os K-pop e K-dramas, e aqui serão os nossos doramas, que todo mundo conhece, e aqui a música, que são tieres, por exemplo. E também em 2013 houve dados do IBGE, houve um aumento de 50 mil pessoas da comunidade coreana aqui no Brasil. A partir dos anos de 2019 a 2025. Nesses anos todos não tiveram muito avanço, mas fez 60 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Coreia, e também houve muitas parcerias, como exportações, aumento de exportações e também aumento de procura de intercâmbio para a Coreia ou para o Brasil. Dois lados. E é isso. Eu sou coreana do país de São Paulo, onde é a maior comunidade coreana da América Latina. Os filhos de coreanos, os filhos e netos de coreanos, se tornam brasileiros natos. Bom Retiro é onde fica o coração da cultura coreana, até porque ele tem o Museu da Migração Coreana e o bairro da Liberdade. Meu Deus, eles parecem que saíram de um dorama. Agora com certeza eu vou prestar mais atenção nas aulas. Não foi nada fácil para os imigrantes coreanos, quando chegaram aqui, se acostumar com a nossa cultura, com o nosso jeito, porque é totalmente diferente. Vamos lá, pra gente entender um pouquinho. Vamos supor, estamos assistindo um dorama. Quando a gente assiste um dorama, algumas características da cultura deles, algo que, tipo assim, faz parte do cotidiano deles, não bate nem um pouquinho com o nosso, muitas das vezes. Por exemplo, vamos comer um macarrão. Pra gente é macarrão, pra eles é lamen. A gente come geralmente de garfo. Eles comem de hashi. Tá vendo? São coisas da cultura que são diferentes. Então, pra eles se acostumarem com a nossa cultura, foi muito diferente. Tipo assim, pra eles conseguirem agregar a cultura deles também foi muito demorado. Mas, fato curioso e interessante.
Quando eles chegaram aqui no Brasil, eles foram se estabelecendo mais perto do Bom Retiro. É por isso que quando você vai no Bom Retiro, quando você vai na Liberdade, você vê muitas coisas relacionadas à imigração da Coreia. Um fato curioso é que, na Liberdade, a gente tem um museu, que é o Museu da Imigração Coreana. Quando você for na Liberdade, passa lá. É muito legal. E lá você vai ver muito sobre a história da sua imigração. Aqui a gente só tá dando uma leve pincelada pra você conseguir entender. Mas eu aconselho muito vocês irem lá, porque é uma história muito boa. Bem, continuando, depois que eles conseguiram, assim, ir acostumando a cultura deles, que era totalmente diferente da nossa, eles começaram com as associações. As associações, no caso, elas vinham como associações esportivas, associações educacionais, vinham também como associações econômicas, então eles vinham ajudando. Mas muitas coisas da cultura deles vieram agregar a nossa cultura também. Como, por exemplo, hoje nós temos o K-pop, hoje nós temos os doramas, hoje nós temos essa vasta diversidade de coisas da Coreia do Sul que entram na nossa cultura atualmente. Bem, um fato interessante é que a imigração da Coreia vai completar 60 anos. Sim, fazem 60 anos que os coreanos imigraram para cá. E a partir daí eles foram se acostumando e se adaptando à nossa cultura e também influenciando a nossa cultura. Mas todos os coreanos que vieram naquela época permaneceram no Brasil? Não. Alguns dos coreanos que vieram naquela época, eles foram percebendo que o país dele já estava desenvolvido economicamente, já estava virando um país subdesenvolvido. Então eles retornaram à Coreia. Alguns ficaram, se estabeleceram no Bom Retiro, né, que é onde estava a maior parte dos coreanos. E outros voltaram para o seu país. Porém, entretanto, todavia, eles agregaram muito também ao nosso crescimento econômico e ao nosso crescimento cultural. E o objetivo do nosso trabalho, ele foi basicamente mostrar para vocês a importância dessa imigração, tanto para os coreanos, que ajudou eles, tanto pra gente, que ajudou muito na nossa cultura. É isso, espero que vocês tenham gostado da história. Beijinhos, tchau, tchau. Depois dessa explicação maravilhosa, eu acho que nós duas vamos conseguir um MB na prova, Roquinha. Espero que sim. E você, vai ganhar MB na prova? Isso só depende de você. Se a gente ganhar 20 likes, a gente vai falar pro Antoniel dar MB pra todo mundo na sala. E aí, topa?